Meu querido amigo, minha querida amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos vocês. Fiquem junto conosco. A partir de agora, estamos realizando mais uma programação do podcast Casados para Sempre. Programa Casados para Sempre é um programa especial nosso aí do evangelista Cláudio Henrique Fernandes, que traz aí um avivamento espiritual na parte mais sensível do seu coração, traz uma edificação e uma comunhão para a sua vida, traz também crescimento espiritual e é um programa de oração, de fé e de ensino bíblico para tornar você mais capaz referente à palavra de Deus no seu coração. É mais ensinamento na amplitude do seu coração para você ficar mais sábio referente à palavra. Palavra de fé, de propósito, palavra que traz sempre renovação e vida na amplitude do seu coração. Você, a partir de agora, você amigo, você amiga, você fica junto conosco nessa edição. Hoje iremos falar de um podcast especial que fala sobre o casamento guardado por Deus. Palavra edificante, uma palavra poderosa, uma palavra maravilhosa. E a base bíblica desse nosso programa de hoje é o Salmo 17. Iremos falar sobre esse Salmo 17. E que a partir de agora você fique junto conosco na voz aí do evangelista Cláudio Henrique Fernandes. E para mim é um prazer você tirar sempre 10, 15 minutinhos aí para ouvir os nossos comentários, as nossas edições das nossas programação. Meu amigo, seja muito bem-vindo a partir de agora em mais um momento de reflexão da palavra de Deus ao seu coração. Hoje meditaremos, como eu falei para você aí, nesse Salmo 17. Esse Salmo 17 é uma oração de Davi. Embora tenha sido escrito em contexto de perseguição, no tempo passado, no contexto de perseguição, esse Salmo 17, ele contém princípios profundos que podem ser aplicados à sua vida conjugal, hoje, nos dias atuais, no século XXI. Serve para ser aplicado na vida conjugal do esposo, da esposa, do marido e para nortear e fortalecer a vida conjugal do esposo e da esposa. E diz assim: todo casamento enfrenta desafios, lutas, crises, dificuldades na amplitude do casamento. Muitas das vezes o jovem, quando nós somos jovens, a gente acha que casar é só maravilha, é só felicidade, é só maravilha, mas tem os momentos de dificuldade, os momentos de crise, mas também existem também os momentos de alegria constante, mas também tem momentos de dor, momentos de incompreensão, tem momentos de dificuldades financeiras. Muitas das vezes o cabeça da família, que é o esposo, e às vezes até a esposa também, às vezes a gente perde o controle referente às finanças, e daí vem os problemas de família, as lutas espirituais, as crises e os conflitos dentro da amplitude da vida conjugal, do casamento. Aí, esse é o nosso podcast de hoje, que traz esse tema aí, um casamento guardado por Deus. Aí nós vamos explicar todo esse Salmo 17 que está atrelado à vida conjugal. E como falamos aí que todo casamento tem desafio, tem luta, tem dificuldade, mas tem também momentos de alegria. E vamos a uma grande pergunta agora, antes de começarmos, diz assim: como manter um casamento hoje, nos dias de hoje, firme,
quando surgem as grandes dificuldades na amplitude do casamento, na amplitude da constituição do casamento do marido e da esposa. Como manter o casamento firme diante das dificuldades que surgem, os conflitos que surgem, as dificuldades, as grandes dificuldades. Aí diz assim a Bíblia, o livro de Salmo, no capítulo 17, nos apresenta algumas respostas para essa indagação, essa pergunta, essa reflexão. Vamos aprender 4 lições poderosas nessa lição de hoje, nesse Salmo 17. E dentro da Bíblia Sagrada, dentro desse livro de Salmos, capítulo 17, tem 4 lições poderosas para nós, referente ao alicerce, os pilares do casamento. Primeira lição diz assim: um casamento forte começa com um coração íntegro do marido e da esposa. Diz assim, Davi inicia dizendo: escuta, Senhor, a justa causa. Aí diz assim, antes de pedir qualquer coisa, Davi apresenta sua vida diante de Deus. E isto nos ensina que Deus deseja casais de um coração sincero. Não existe casamento perfeito hoje nos dias atuais. Perfeito. Não existe casamento totalmente perfeito. Existe casamento onde o marido e a esposa decidem viver uma vida honesta diante dos contextos bíblicos, nos contextos do nosso Deus, o nosso Cristo Jesus. Aí sim a honestidade entra diante desse casamento e torna o marido e a esposa totalmente íntegro e honesto diante de Deus. Fala assim que quando existe na amplitude do casamento mentiras, quando existe orgulho, quando existe a falta de perdão, quando existe o egoísmo, quando existe a comunhão do casal, diz assim, a observação diz, a comunhão do casal começa a enfraquecer diante dessas dificuldades, que é a mentira, o orgulho, a falta de perdão, o egoísmo. Enfraquece o marido, enfraquece a esposa. Por isso, antes de tentar mudar o cônjuge, a pessoa querer mudar o esposo, a esposa querer mudar o marido, cada um deve permitir que Deus transforme o próprio coração primeiro. Primeiro devemos edificar o nosso coração e santificar a nossa vida em o nosso Deus, em Cristo Jesus. Um casamento saudável começa quando ambos reconhecem suas falhas. Quando a mulher reconhece as suas falhas, a esposa reconhece as suas falhas, o marido reconhece as suas falhas e busca viver uma vida reta de santidade ao nosso Deus. E a segunda lição, meu querido, meu amigo, minha amiga, a segunda lição nossa diz assim: casais precisam, marido precisa orar, a esposa precisa viver em oração e junto orar junto o casal. No versículo 6 do livro de Salmos 17, diz assim, Davi declara: eu te invoco, ó Deus, porque tu me responde. Davi sabia onde buscar ajuda. Essa ajuda vinha o quê? Ela vinha do Senhor. Infelizmente, hoje, nos dias atuais, muitos casais procuram conselho em todos os lugares diante das dificuldades, mas esquece de buscar a quem? Ao nosso Deus, buscar a Cristo Jesus primeiro para lhe orientar. Outro ponto do nosso estudo diz assim: a oração fortalece a união do casamento. Quando o marido e a esposa dobram seus joelhos juntos, o marido junto, a esposa junto com o marido, o orgulho diminui, o diálogo melhora entre o marido e a esposa, o amor é renovado entre a esposa e o marido, a presença de Deus enche o lar por completo, abrange os filhos, toda a sua residência, toda a sua casa. A presença de Deus, através da invocação, através de Cristo Jesus, enche todo o lar e torna um lar santificado. O casal que ora unido enfrenta as lutas de forma diferente. A oração não elimina todas as problemáticas da vida,
mas a oração muda a maneira de como enfrentamos cada dificuldade, cada crise, cada momento da nossa vida. E vamos agora para a lição número 3 desse Salmo 17, que diz assim: Deus protege os casamentos que permanecem debaixo de suas asas. O nosso Deus, ele protege os casados, as pessoas que são marido e mulher, casados, que permanecem debaixo de suas asas. As suas asas aqui, elas representam o poder, o poderio de Deus, o poder de Deus. No versículo em Salmo 17, 8, diz assim: guarda-me quando a menina dos teus olhos, vou repetir novamente, diz assim, guarda-me como a menina dos teus olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. Que passagem maravilhosa, que declaração maravilhosa, assim como uma árvore que protege seus filhotes, uma ave que protege os seus filhinhos, os seus filhotinhos. Deus também protege aqueles que confiam nele. Hoje existem muitas ameaças referentes ao casamento, muitos conflitos, muitas indagação, muitas crises. Na amplitude do casamento hoje, nos dias atuais, aumentou os conflitos, aumentou a falta de diálogo. A rede social usada de maneira inadequada gera problemas, gera dificuldade. A infidelidade referente ao marido, a infidelidade referente ao esposo, os vícios referentes ao esposo e na amplitude da esposa também. O excesso de trabalho também prejudica o casal, tira a comunhão, tira a vida espiritual do casal. A influência negativa no mundo atual também prejudica o casal, prejudica o homem, prejudica a mulher. O esfriamento espiritual vem na amplitude do casamento. Nenhum casal consegue vencer as batalhas apenas com a sua própria força, a força de nós seres humanos. Precisamos da proteção divina diariamente no nosso casamento, na nossa vida, na nossa casa. E façam da presença de Deus na sua amplitude, do seu lar, da sua casa. Façam da presença de Deus a maior segurança do seu lar, a maior segurança do seu lar. E a lição quarta, diz assim, a quarta lição nossa desse tema maravilhoso de hoje, esse tema edificante, que fala sobre um casamento guardado por Deus no Salmo 17. Estamos explicando um por um, e essa quarta lição diz assim: a verdadeira satisfação está em Deus. O Salmo termina dizendo assim: quanto a mim, contemplarei a tua face, quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Davi não colocava suas felicidades apenas nas circunstâncias. Ele encontrava satisfação em Deus sempre. Isto também vale para o casamento nos dias de hoje, o nosso casamento nos dias de hoje, na atualidade, no século XXI, serve também. Nenhum marido, nenhuma esposa consegue preencher completamente o coração. Nenhum marido consegue preencher completamente o coração da esposa, e nem a esposa consegue encher completamente o coração do esposo. Nenhuma esposa consegue preencher, nenhum marido consegue preencher completamente o coração de ambos. Somente o nosso Deus, só através de Cristo Jesus, é que pode ocupar esse lugar primeiro no nosso coração. Quando Cristo Jesus enche, é o centro se transforma o centro da plenitude do casamento, do marido e da esposa, porque no momento que esse coração é cheio da plenitude de Cristo,
o amor cresce, o perdão acontece, a esperança permanece, a família se fortalece, o casal passa a caminhar junto, olhando para a mesma direção. Se torna, a Bíblia fala que o casal, quando está em Cristo, quando se torna só, um só corpo, uma só alma, e passam a caminhar junto, olhando com a mesma direção. E gostaria, meu querido amigo, minha querida amiga, estamos encerrando o nosso podcast de hoje, nosso programa Casados para Sempre, com essa mensagem maravilhosa. E queremos deixar só uma aplicação para concluir. Gostaria de deixar alguns desafios aí para todos os nossos amigos, casais em Cristo Jesus. Primeiro, reserve alguns minutos todo dia para você conversar, sem celular, sem televisão, sem nada que tire a sua distração, e para orar junto, casal unido, orar junto. Segunda aplicação, leia um trecho da Bíblia junto, abra a Bíblia com sua esposa junto e ore e leiam a Bíblia junto, no mínimo 10 ou 15 ou 20 minutos. Outro ponto 3, faça uma oração diária, ainda que seja breve, mas junto com a sua esposa, juntinho, unido com a sua esposa. E quarto, nunca permita que os conflitos durem muitos dias na sua casa, na sua vida. E entregue sempre na oração, entregue a Jesus as suas lutas e dificuldades e crises. E, meu querido, minha querida, perdoe, reconcilie-se. O inimigo trabalha na separação, na divisão, mas o nosso Deus, através das nossas orações, a nossa confissão, a nossa comunhão com Cristo Jesus, o nosso Deus, ele trabalha para restaurar e nos edificar a cada minuto, a cada instante da nossa vida. E esse Salmo 17 nos mostra que Deus continua, o nosso Deus, ele continua através de Jesus, ele continua ouvindo as nossas orações, e daqueles que oram e buscam e entregam as suas petições a ele. Talvez hoje o seu casamento, talvez hoje esteja passando por dificuldade, lutas, crise, mas talvez exista lágrimas também escondidas, talvez exista palavras que nunca foram ditas, talvez um relacionamento que esteja desgastado, mas ainda existe esperança, meu querido amigo, minha querida amiga. O mesmo Deus do passado que hoje no século XXI, que ouviu Davi, como fala esse Salmo 17, continua nos ouvindo casais, transformando vida, chamando famílias a ser sincera, a ter comunhão com ele. Entregue o seu casamento, entregue a sua família, entregue nas mãos do Senhor, na mão do nosso Deus, e peça que ele guarde a sua família como a menina dos seus olhos. Ei, meu amado, que Deus cubra o seu lar, cubra a sua família, cubra a sua vida, que fortaleça o amor na amplitude da sua família, da sua casa, que restaure a sua família e traga confiança, que renove a alegria na amplitude da sua família, da sua casa, e que o nosso Jesus Cristo permaneça sempre fundamentado na sua vida, no seu casamento, no coração da sua esposa, no seu coração. Ei, meu amigo, concluímos. Que Deus abençoe o seu casamento e a sua família, meu. Até a próxima oportunidade, o próximo encontro nosso. Que a paz do Senhor Jesus recaia sobre a sua família e a sua vida, meu irmão.